Boa tarde, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho no Lar. Hoje, que é dia 29 de maio, e estamos a terminar o mês de maio, o mês de Maria, não é? Assim, nos reunimos todos às segundas-feiras para refletirmos sobre as verdades maiores que Jesus nos trouxe, que Allan Kardec apoiou e compilou com a ajuda da espiritualidade maior no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro, nós estamos a estudá-lo, como disse, às segundas-feiras e é complementado no seu desenvolvimento com o livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Os dois livros são abertos ao acaso e, portanto, as lições que nos vão saindo são as lições exatamente que nos vêm por esse acaso que não existe, não é? E assim o trabalho é feito de parceria entre planos, entre nós encarnados e os nossos amigos encarnados que estão sempre a tutelar e a orientar o nosso trabalho aqui na Terra. Assim nós o queiramos e assim nós possamos pedir que se faça a vontade do Pai, não a nossa, como nos ensinou Jesus nas suas reflexões e meditações no monte com o seu querido Pai Maior. Assim, queridos companheiros, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós vamos iniciar os nossos estudos, como sempre, com uma pequena prece, com a elevação do nosso pensamento ao mais alto. E vou lembrar, antes de começarmos a nossa prece, quem quiser que tenha o seu copo de água, a sua garrafa de água, a água que quiser, para ser fluidificada, para que nela sejam magnetizados os eflúvios, os remédios de que nós necessitamos para nós mesmos, para o processo que estamos a viver neste momento. E assim, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto. Vamos imaginar a figura amorosa do nosso amado Mestre Jesus, como aqui está atrás de mim, sempre de braços abertos, sempre a convidar para um abraço. Sempre a abrir-se a nós na nossa orientação maior e sempre a iluminar o nosso caminho para que tropecemos menos e que não caiamos. E assim, amado Mestre Jesus, é com uma grande alegria que nós aqui nos encontramos. Para contigo e todos reunidos, em nome do nosso Pai Maior, da nossa fonte criadora da energia suprema, nós podermos absorver toda essa energia, todas essas bênçãos de luz, de amor e paz, de bondade, de caridade, que são derramadas sobre todos nós, encarnados e desencarnados. E que essas bênçãos maravilhosas nos possam ajudar a entender melhor o nosso caminho, entendermos melhor as pedras que encontramos no caminho e aprender com suavidade a tirá-las para o lado. Aprender que o amor é o único caminho para a nossa evolução maior. E com o amor a nós mesmos e ao próximo vem tudo o resto, que nos ajuda e fortifica, nos dá a fé e a esperança para não vacilarmos, apesar das intempéries. Amado Mestre Jesus, que se faça então a luz necessária no nosso espírito, na nossa mente, na nossa consciência, para entendermos as lições que hoje vamos abordar. E fica com todos nós, cada um de nós, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós hoje, no nosso Evangelho do Lar, aberto ao acaso, calhou-nos o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E o capítulo 10 é um capítulo que nos leva sempre a pensar um bocadinho mais, não é? Leva-nos sempre a pensar um bocadinho mais
hum, como é a nossa caminhada, não é? Como é que nós podemos trazer a luz que está ao nosso redor para dentro de nós mesmos? Como é que nós podemos entender melhor aqueles que não querem fazer-se entender, aqueles que não se entendem a si próprios? Como é que nós podemos ajudar aqueles que não querem ajuda? Não é? O capítulo de hoje, como eu disse, do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, calhou-nos o item 16, a indulgência. E a indulgência é de facto uma lição que vem pelo Espírito José, que é protetor, e que foi ditada em Bordeaux em 1863. E este Espírito José, quando se manifesta, manifesta-se com muita sabedoria. E esta lição, a indulgência, é isso mesmo. É uma fonte abençoada de sabedoria, uma fonte cristalina de amor maior. Vamos ouvir o que o nosso irmão José tem para nos dizer hoje. Ele diz assim: Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter para seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. E por que é que tão poucos fazem uso? A indulgência não vê os defeitos alheios dos outros, ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Quantos de nós não nos distraímos? E sempre que somos provocados, magoados, contrariados, nós vamos imediatamente partilhar todo esse nosso descontentamento e vamos apontar o dedo aos irmãos que assim o fizeram. E aqui José nos diz: a indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. E fica já aqui a primeira lição. Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. Se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa plausível, séria e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações que possam chocar, não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos, e a maior parte das vezes discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? É de que vós, que o reprovais, não fizeste o que foi motivo da vossa reprovação e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando tereis olhares severos somente para vós mesmos? E agora vem o conselho. Sede, portanto, rigorosos convosco e indulgentes com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais ou condena as que desculpais, porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Pensai também que vós, que gritais, maldito, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Meus amigos, sede indulgentes,
Porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. E a pergunta mantém-se: como vamos lidar ao contrário, ver isto ao contrário, com aqueles que nos desanimam, que nos irritam, que nos afastam, porque são demasiado rigorosos, demasiado malevolentes, demasiado críticos, demasiado exigentes, não é? E aqui o que nos diz a indulgência é para olharmos para nós, um, para nos observarmos e para cuidarmos de nós, do nosso pensamento, das nossas atitudes, das nossas ações para com aqueles que nos magoam, que nos humilham, que nos maltratam, que nos julgam constantemente. É isso que Jesus nos ensinou e que o Pai Maior, nas suas leis divinas, cósmicas e universais, nos orienta, não é? A dificuldade está em nós conseguirmos o equilíbrio para olharmos para nós em situações mais difíceis e não julgarmos o outro, porque nós, com certeza, já fizemos coisas, como nos disse aqui José, bem piores, não é? E temos que ser perseverantes, temos que ser no bem, temos que ser indulgentes para evitar ao máximo fazer estes julgamentos, evitar ao máximo propagar posturas que não sejam corretas. Não o fazemos mais, fazemos. Se já fazíamos menos do que fazíamos, já estamos um bocadinho melhores. Mas temos que tentar, ainda com mais força, não é? Aguentarmos a nós mesmos para não julgarmos, para não revidarmos as ofensas que nos são cometidas. E pormos em prática a indulgência, pormos em prática essa caridade maior de fazer bem àqueles que se calhar não nos fazem assim tão bem, mas pelo menos sermos indulgentes com eles, não é? Sermos indulgentes connosco mesmo, observarmos, analisarmos e corrigirmos dentro do possível, mas com indulgência. E para completar esta leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, calhou-nos o item 4 do livro Fonte Viva, que, como eu disse há pouco, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E o item 4, para quem tem o livro Fonte Viva, está na página 23, diz o seguinte, intitula-se Cada Qual, e diz-nos Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente, pode expressar a justiça e a magnanimidade. Perdão. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência
no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera do trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atenda aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará. E esta lição maravilhosa que nos diz cada qual e que nos mostra a indulgência na prática, nos mostra a capacidade que nós temos para transmutar em nós aquilo que temos de menos bom em bênçãos de luz e paz, em virtudes maravilhosas. É o complemento ideal desta lição, a indulgência do Evangelho, porque nos vai orientar, porque nos vai dizer, porque nos vai mostrar como podemos fazer. E, portanto, não depende, não há aqui desculpas, não há aqui justificações, não é? Ele mesmo nos diz: aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora. Portanto, em tudo na vida nós podemos aprender e ensinar. E podemos aprender também daqueles que não nos tratam tão bem, não é? Podemos aprender aquilo que se calhar já fomos, já fizemos, podemos aprender aquilo que não devemos voltar a fazer, podemos aprender aquilo que devemos corrigir e podemos ensinar uma postura de maior bondade, uma postura de maior concertação, uma postura de maior dignidade, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum da sabedoria e do amor. E depois dá-nos aqui várias situações, não é? Descreve-nos várias situações de quem administra, quem obedece, o rico e o pobre, o forte e o fraco, o sábio, o aprendiz. Todos eles têm coisas para ensinar, todos nós temos coisas para aprender. Ou seja, todos nós temos coisas para ensinar, todos nós temos coisas para aprender. Mesmo quando estamos doentes. E ele termina dizendo que os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos, não é? A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. São estas as situações que nos levam sempre a pensar em que ponto do caminho nós estamos. E ao final do dia, como hoje, no nosso Evangelho no Lar, nós podemos refletir como foi o nosso dia. Fomos indulgentes, aprendemos, ensinamos, avançamos no nosso caminho ou antes, pelo contrário, ficámos parados. Como foi o nosso dia em termos de indulgência? Fomos indulgentes? Como é que reagimos às contendas? Como é que reagimos após as contendas? Fizemos uma prece por nós e pelos outros? Pedimos ajuda para nos acalmar e pacificar no nosso coração, na nossa consciência? Tentámos equilibrar as nossas emoções? Como foi o nosso dia? E como conseguimos incluir nele a indulgência? Emmanuel termina com uma frase que é um incentivo a corrigirmos em nós tudo aquilo que ainda não está bem, principalmente neste âmbito da indulgência, porque como ele intitula esta lição maravilhosa e sábia, a cada qual, não é? Porque cada qual tem sempre algo a acrescentar. Como ele disse no início, algo a aprender e algo a ensinar. E ele termina: repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos. E a vontade divina te aproveitará. Se nós nos colocamos à vontade, ao serviço do bem maior, no trabalho maior, a vontade divina vai nos aproveitar.
Se nós fizermos a nossa parte, como aqui nos incentiva durante toda a lição, Emmanuel, computando, como eu disse, o capítulo, o item da indulgência, a vontade divina vai nos ajudar e vai nos aproveitar para o trabalho maior. E a pergunta que se põe é, então e se nós não aproveitarmos durante o dia? Se nós não conseguimos reparar a nossa posição em termos de indulgência? Se nós não nos conseguimos dominar mental e verbalmente, como ficamos? Ficamos sempre numa posição de contínuo trabalho em nós mesmos. Porque sabemos que todos estes processos não se fazem de um dia para o outro. E não podemos deitar a perder, digamos assim, o trabalho que temos vindo a efetuar ao longo desta caminhada. Pelo menos ao longo desta caminhada onde já temos mais consciência. Já temos mais consciência do retorno, já temos mais consciência das situações. E, portanto, nós só temos que olhar para dentro de nós, refletir no nosso dia, orar, pedir ajuda ao mais alto e tentarmos em nós, dentro de nós, retificar. Se não estivermos tão bem assim, vamos evitar da próxima vez caiamos na mesma situação, caiamos no mesmo risco. Vamos evitar fazer o mesmo, vamos evitar ter um comportamento do qual depois nos arrependemos e vamos colocar-nos à vontade do bem maior para continuarmos a nossa caminhada, considerando que o episódio foi uma pedra do caminho e como pedra do caminho nós vamos ter que atirar para o lado, dentro de nós mesmos, em compromisso maior connosco. E assim, queridos companheiros, estamos a chegar ao fim do nosso Evangelho no Lar, que ele possa ter sido útil e profícuo para nós todos, não é? Que todos estamos nesta caminhada maior com o nosso querido e amado Mestre Jesus, sempre a iluminar o nosso caminho, sempre a apoiar-nos nas quedas que vamos dando, sempre a pegar-nos ao colo quando o caminho se faz bastante difícil, para nos aconchegar, para nos orientar e para nos dar a força da fé e da esperança. Convido a todos, queridos companheiros, possam fechar os vossos olhos para uma prece. Elevemos o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso amado Pai Celestial de amor e bondade. Querido e amado Pai da luz, de imensa luz, que nos envolve, que nos protege e que nos guia, a nossa imensa gratidão. Ajuda-nos a sermos cada vez mais fortes e a não revidarmos, a não maldizermos. Ajuda-nos a continuarmos o nosso caminho com indulgência, com perdão, com amor. Ajuda-nos a desapegar das mesquinices do caminho material que vivemos, para conseguirmos ver o bem para além delas. Como nos dizia hoje a lição, para conseguirmos fazer o bem. Para conseguirmos fazer o bem, irmãos, temos que ser o bem. Senão fica muito difícil. E que assim, amado Pai, que possamos, porque a nossa vontade assim o quer, fazer o bem em nós e ao nosso redor. Pensar o bem, sentir o bem, para que depois ao falar e ao agir com os nossos irmãos, nós sejamos a luz do bem, do amor e da paz. E te pedimos que fiques no coração de cada um de nós, nos abraços, no abraço profundo da luz maior, e que nos acompanhes durante esta semana, para que possamos concretizar o bem maior em nós e nos outros, e não deitar a perder a caminhada já feita. Fica conosco, amado, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja, queridos companheiros, gratidão imensa por estarmos todos reunidos aqui. Um abraço forte à nossa querida irmã Suzy, que hoje não pôde estar aqui connosco,
mas eu sei que ela não está fisicamente, mas está aqui em pensamento. Que a tua luz maior, amado Pai Celestial, que o teu amor divino, querido Mestre Jesus, nos acompanhem, nos guiem e nos protejam, hoje e sempre, e que assim seja. Até quarta-feira, vamos ver se desta conseguimos. Se não conseguirmos, até sexta. Uma semana abençoada para todos e que a luz do Pai Maior vos envolva, nos envolva a todos nós, aos nossos entes queridos, sejam eles animais, ou humanos, ou vegetais, ou minerais. Todos fazemos parte da abençoada criação. E para aprendermos a fraternidade, temos que aprender a ser fraternos com aqueles que são, neste mundo materialista, mais fracos do que nós, que são as plantas, são os animais e são os minerais. Amado Mestre Jesus, que a tua luz nos inunde, a todos. Queridos companheiros, até quarta ou até sexta, uma semana abençoada, tudo a correr muito bem e que a luz do nosso Pai Maior esteja no vosso coração. Uma noite boa para os nossos irmãos de Portugal, uma tarde boa para os nossos irmãos do Brasil e até para a semana, se assim Deus o permitir. Uma noite boa e abençoada.